Então, hoje, para a gente dar sequência no desenvolvimento do CRUD de cliente, a primeira funcionalidade na tela, né, para o usuário, é a finalidade de listagem das informações da view para a tabela. E isso a gente vai fazer no JF Cliente. E para implementar no JF Cliente, anteriormente a gente precisou, no projeto, de criar uma classe DAO de cliente, e nessa classe DAO de cliente, a gente criou um método de listagem que retorna um array list da classe cliente. E essa classe cliente do pacote bin, ela representa um ou uma coleção de clientes com todos os atributos representando as colunas da view de cliente. Então hoje a gente conclui do banco para a tela a listagem desses clientes aqui na nossa tabela, tá? Então a gente vem aqui no código fonte do formulário, aqui é o início da classe, né? Então logo depois do método construtor, que é o método JF cliente, a gente vai implementar um novo método, o método chamado preencha tabela, tá? Então logo abaixo do método construtor, eu vou iniciar o meu primeiro método no JF cliente, e esse método vai ser um método private. Ele não vai ser disponibilizado para outras classes, né? Nem mesmo do mesmo pacote. Esse método ele não retorna valor, portanto é um método vazio, void, e a assinatura dele é o preencha tabela. O método preencha tabela não recebe nenhum argumento de entrada, tá? E aqui no método preencha tabela a gente segue basicamente os mesmos passos que foram efetuados no JF produto. A única diferença que a gente vai poder observar daqui a pouco é a questão da formatação das datas que vem do banco de dados e como elas devem ser aí apresentadas na tela, tá bem? Mas isso a gente vai fazer um pouquinho mais para o final aqui deste método. A primeira linha de implementação do método é a de recuperar a tabela, essa tabela aqui, ó. A gente recupera esse objeto dessa tabela. Aqui ele está sendo apresentado de maneira visual e a gente vai recuperar ele por meio de um objeto na nossa classe. Então, vou colocar o comentário que vai ser, ó, recupera o objeto visual da tabela do componente JTable. Para recuperar, então, esse objeto e fazer a manipulação dele aqui internamente, a gente cria um objeto da classe defaultTableModel. defaultTableModel do pacote java.swing.table, tá? Então a gente vai recuperar um objeto, a gente vai criar um objeto dessa classe que a gente vai chamar aqui internamente de model. Esse modelo, né, ele vai ser convertido através do nosso TBL cliente, mas a gente vai fazer uma técnica de casting, porque a gente vai forçar a utilização de default table model no nosso TBL cliente.getModel, e aí a gente recupera o objeto daquela tabela lá no formulário. Agora que a gente tem esse modelo da tabela e a gente consegue manipular ele aqui no nosso código-fonte, o que a gente vai fazer é limpar a tabela, né? Então a gente limpa a tabela
para evitar o seguinte: a tabela vai ser preenchida uma primeira vez, e aí quando a gente incluir ou remover um determinado registro, o método preencha tabela ele vai ser acionado novamente, para que ele sempre liste os registros mais atualizados que estão lá na tabela do banco de dados. Então, se a gente não limpa a tabela, ele vai agregando, né? Ele vai juntando novos itens na parte final da tabela. E o que a gente quer é representar fielmente os registros que estão na tabela no banco de dados. Para limpar a tabela, a gente utiliza o objeto model que a gente acabou de recuperar, ponto set row count, passando zero, ou seja, eu vou zerar a quantidade de linhas da minha tabela. Então, é o segundo comando do método preencha tabela. Depois de eu ter a tabela visual limpa, o próximo passo é criar o objeto da classe cliente DAO e, por meio do método list, preencher aqui nessa classe um array list da classe de clientes, uma coleção de objetos de clientes que está retornando para mim lá do banco de dados. Então, a quarta linha de implementação é criar um objeto, mas aqui eu coloco cria um objeto da classe cliente DAO, que é a classe responsável por manipular os dados do banco de dados diretamente, tá? É essa aí que é a classe de comunicação com o banco de dados. Então eu crio aqui uma classe, eu crio um objeto da classe cliente DAO, faço a importação da classe cliente DAO, crio um objeto chamado DAO que vai receber um novo objeto dessa mesma classe. Depois de criado um objeto desta classe cliente DAO, o que a gente faz é preencher uma coleção de objetos por meio do método list. Porém, eu vou preencher a tabela, mas quando eu clico sobre um item da tabela, eu preciso identificar qual foi o objeto clicado. Então, eu não posso trabalhar isso como uma variável de escopo local no método preencha tabela. Eu preciso trabalhar como uma variável de escopo global. Uma variável de escopo global, nesse contexto da programação orientada a objetos, a gente chama ela de atributo. Então, eu crio aqui, antes, logo no início da declaração da classe, um array list vazio, tá? Então, esse array list vazio ele é declarado fora do método, porque na hora em que eu fizer a ação de clique da tabela, eu preciso manipular esse mesmo array list. Então, ele precisa estar acessível de maneira global a todos os métodos da classe. Então, aqui, cria um array list ou uma coleção de objetos da classe cliente. Isso se faz da seguinte maneira: eu declaro array list, ele faz a importação do java.util.arraylist e eu digo que vou criar uma coleção de objetos da classe cliente que está no meu pacote bin e faço a importação de DAO de bin.cliente, tá? Então, depois de declarado que eu vou criar uma coleção de objetos da classe cliente, eu declaro o nome, que eu vou dar a esse atributo. Como é uma coleção, eu coloco no plural, clientes, são vários. E ele recebe um novo objeto vazio, um novo objeto da classe ArrayList, sem nenhum item dentro, tá? A partir dessa variável global, então, que está no escopo global, o que a gente faz no preencha tabela é o seguinte, preenche a coleção
de objetos global de clientes é essa variável aqui, ou esse atributo, né? Ele vai ser preenchido com todos os clientes que retornarem do banco de dados através do meu objeto cliente DAO. Para eu acessar a coleção de objetos que está logo acima, eu utilizo o this.clientes. E aí eu acesso o meu array list de clientes local, aqui, ó, local na classe, né? Ele vai receber do método DAO, da classe DAO, o resultado do método list, que retorna uma coleção de objetos desse mesmo tipo. Então, agora que eu já tenho a coleção de objetos de cliente, eu vou precisar preencher a tabela. Porém, essa tabela ela vai exibir a informação da data de cadastramento do cliente. E aí a gente vai precisar manipular essa informação que vem do banco e vai exibir ela no padrão brasileiro. Para isso a gente cria um objeto para formatação da data antes de entrar no laço de repetição, tá? Então aqui, ó, a gente cria um objeto para formatação de data. E a gente cria um objeto da classe dateFormat do pacote java.text. A gente faz essa importação, cria um objeto chamado format, que vai receber um novo simple date format, também do pacote java.text. Esse simple date format ele serve para a gente determinar qual é o padrão visual que a gente vai dar para a data. Então, aqui o padrão visual que a gente vai dar para a data é o seguinte: vai ser, entre aspas duplas, 2Ds minúsculos para representar dias do mês, que vai de 01 a 31. Além disso, eu vou colocar uma barra e vou colocar MM maiúsculos, que representam um mês, em 2 dígitos, que vai do 01 até o 12. E eu vou colocar aqui mais uma barra para colocar 4 caracteres Y minúsculos, que vão representar o ano. Então esse é o padrão de data que a gente vai trabalhar para representar visualmente a data de cadastramento do cliente. Agora que a gente já tem todos os pré-requisitos, né? Imaginamos que temos aqui todos os passos para preencher a tabela, a gente faz um laço de repetição baseado na coleção de objetos de clientes. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: enquanto tiver um registro de cliente, iniciando do primeiro item indo até o último, a gente vai preencher uma linha da tabela a cada objeto. Para isso, eu vou criar aqui, né, um laço de repetição que percorre cada objeto do tipo cliente, né, dentro da coleção de objetos global de clientes, que está aqui no topo, tá como um atributo acessível globalmente dentro da nossa classe JF cliente. Então, para criar um laço de repetição, eu vou utilizar o for. O laço de repetição for, ele depende de uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de i, inicializando em 0. Essa variável i, enquanto ela for menor que o tamanho do meu array list, portanto menor que this.clientes.size, enquanto ela for menor que o tamanho do array list, a variável i vai ser incrementada a cada passo do laço de repetição. E a cada passo do laço de repetição a gente faz o seguinte, ó:
a gente vai adicionar linhas na tabela, né? Na tabela visual. Adiciona uma linha na tabela JTable. Muito bem. Para a gente adicionar uma linha na tabela, o que a gente faz aqui é o seguinte, ó. A gente vai utilizar o objeto model, que é o objeto do padrão Default Table Model, que opera ali o TBL cliente. Então, model.add_row. A gente vai adicionar uma nova linha. E o método add_row, ele espera que você passe como argumento um objeto do tipo string. Então a gente cria aqui, ó, um new string, que é um objeto até esse ponto aqui, ó, vazio. Então, entre as chaves desse novo objeto, é que a gente já cria a instância do objeto e já atribui a ele alguns valores. Então, no nosso componente JTable, a primeira coluna representa nome. Então, a gente vai pegar do objeto cliente o nome naquela posição I. Para eu pegar a coleção de objetos, eu utilizo this.clientes, e para eu recuperar um objeto especificamente, eu uso o método get. E o método get passando aqui a variável de controle do laço de repetição for, que começa em 0 e vai até o tamanho do vetor. Então eu estou pegando aqui no primeiro passo o primeiro objeto cliente que existe na minha coleção. Então, nesse primeiro objeto, que eu vou inclusive utilizar para as próximas implementações, eu vou recuperar o nome por meio do método getNome, que está aqui, ó, na classe cliente, tá? Depois de recuperado o nome e exibido na tabela, a gente vai colocar o número do documento, né? Que é o CPF CNPJ, que eu vou recuperar por meio do get CPF CNPJ. A terceira coluna vai exibir o número do telefone, então eu utilizo o objeto .getTelefone. E por fim eu vou mostrar a data de cadastramento do cliente no padrão dia, mês e ano. Então eu vou utilizar o objeto format, .format, tá? Format aqui, ó, nesse contexto é o método, tá bom, pessoal? E aqui eu vou passar o objeto atual.getDataCadastro. E essa data de cadastro vai ser convertida para o padrão português brasileiro, tá? Eu salvo então esse método. O método preenche a tabela já está declarado, mas ele não está sendo chamado em nenhum local, né? A gente passa o mouse aqui, ele já diz que o método preenche a tabela não está sendo utilizado. Então, a gente vai utilizar o método preenche a tabela, vai fazer a chamada dele no método construtor, logo depois aqui de centralizar o formulário, né? É a última linha de implementação aqui do método construtor. Então aqui o que a gente faz é preenche a tabela de JTable, só para lembrar, e não a tabela do banco de dados, né? Então nesta classe eu invoco o método preenche a tabela. E agora na execução a gente vai verificar se isso daqui já é suficiente para preencher a tabela com as informações que a gente já tem de clientes vindos do banco de dados. O projeto está sendo executado. Ele encontrou aqui dois clientes, né? E a gente tem o seguinte: nome, número do documento, telefone e data de cadastro, tá bem?
Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou propor para vocês aí, até mesmo para eu conseguir ter tempo de subir os vídeos ali, vou propor para vocês para que vocês, além de concluir esse método, que façam a formatação de máscara, tanto de número de documento quanto de telefone. Mas aí eu vou fazer uma primeira, tá? Como é que eu faço aqui a máscara, por exemplo, do CPF? Eu vou declarar uma string chamada CPF dentro do laço de repetição, e aí eu vou trabalhar pegando trechos do meu CPF, tá bom? Então, eu vou ter que pegar do primeiro caractere até o terceiro, depois eu vou ter que pegar do quarto caractere até o sexto e por aí vai, tá? Então a gente vai utilizar esse atributo, né? A recuperação do atributo get CPF CNPJ, e para eu recuperar apenas um trecho dele, eu utilizo o método substring. Substring, ele utiliza aonde começa e onde termina, tá? Aí a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar a variável CPF CNPJ, declarado CPF CNPJ, e na hora de preencher a tabela, ao invés de utilizar o argumento especificamente, eu vou utilizar aqui essa string, tá? Então agora, depois de executar, a gente vai ver ali, ó. Aliás, eu tenho que começar no caractere 0, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó, 0. Vou executar novamente. Ele vai mostrar para mim o seguinte, ó. Ele pegou os 3 primeiros, né? E aqui para eu concatenar a máscara, tá? Vou só dar uma quebra de linha aqui, ó. 3 dígitos, depois ele vai concatenar com um ponto, tá? Depois ele vai ter que pegar os próximos 3 dígitos, né? E para isso aqui, ó, this.clientes, né? Vou pegar aqui, ó, do terceiro até o sexto. Ali ele pegou, ó, os próximos 3. E agora concateno isso com um ponto, tá? Depois eu vou concatenar com mais alguma coisa. Eu tenho que pegar do sexto agora até o nono. Até o nono. E aí ele vai mostrar os próximos, ó. E agora falta colocar um tracinho e os 2 últimos dígitos, né? Então eu concateno isso daqui com mais um tracinho, e agora eu preciso colocar os 2 últimos dígitos, onde eu vou pegar do nono até o 11º. E aí ele vai formatar para mim o número do documento, caso seja um CPF, hein, pessoal? A gente ainda vai precisar fazer essa outra validação, ó. Tá bom? Caso seja um CPF, ele vai mostrar assim. No caso de CNPJ, ele vai mostrar ainda em outro formato, tá? Mas aí eu proponho isso como uma atividade, um exercício para vocês aí praticarem, enquanto eu vou subir aqui os vídeos, tá bem? Eu vou tirar um print desse método aqui completo e envio para vocês no chat, tá bom? Tá aqui no chat já. Combinado, pessoal?